programa Opinião Pernambuco de hoje discute os efeitos prolongados da Covid-19, a chamada Covid longa. Para falar com a gente, conversamos agora com o Dr. Paulo Sérgio Ramos, chefe do Serviço de Doenças Infecto-Parasitárias do Hospital das Clínicas da UFPE. Seja bem-vindo, Dr. Paulo Sérgio. Olá, Valdir. Muito obrigado pelo convite e pela participação nesse tão importante programa que fala de temas de saúde pública. Então, doutor, qual o tempo médio de atuação do novo coronavírus no organismo e quando se enquadra no conceito de Covid longa? Então, o que os estudos têm mostrado e sinalizado é que até 80% dos indivíduos, de uma forma global, que apresentem Covid, né, eles vão apresentar essa síndrome do Covid longo ou do Covid prolongada. Muitas vezes com sintomas leves, né, sintomas que podem até passar desapercebidos, né, de forma que esse indivíduo nem acesse um serviço de saúde. Enquanto que aqueles indivíduos que tiveram formas graves de Covid, até 80% destes indivíduos podem apresentar a síndrome pós-Covid, sendo que uma proporção mais intensa, né, e mais acentuada de sinais e sintomas, sejam sinais e sintomas orgânicos, né, clínicos, como também sinais psicológicos e na esfera emocional. Em termos de duração mesmo, doutor, de dias, como é que a gente poderia contabilizar? Tipo, alguém pegou a Covid, ela deve ficar com que tipos de sintomas e em que momento isso vai se agravando e com quanto tempo isso começa a se dissipar? Sim, então existem marcos, né? Então, aqueles indivíduos que continuarem apresentando sintomas, né? Ou que os sintomas tenham desaparecido e voltar a aparecerem por mais do que 3 semanas, então a gente passa a classificar da síndrome do Covid prolongado. E se esses sintomas eles ultrapassarem 24 semanas, né? Ou seja, 6 meses de duração, então a gente passa a tratar esse indivíduo, né? Conduzir esse indivíduo de uma forma diferenciada, porque é um sinalizador que vai evoluir com a síndrome pós-Covid crônica, né? Esses sintomas eles vão durar mais tempo, né? Vai demandar uma maior procura dos serviços de saúde e de uma equipe multiprofissional para cuidar da saúde desses indivíduos. Existe uma relação entre a gravidade da doença no momento em que ela se instala e esse prazo, esse período que ela vai permanecer incomodando a pessoa? Sim, sim. Então, os estudos mostram que existem 4 variáveis que são como se fossem marcadores de que o indivíduo teria uma maior chance, uma maior possibilidade de evoluir com a síndrome do Covid prolongado. Então, ser do sexo feminino, né, ter tido quadro de hospitalização, ter apresentado sintomas com maior gravidade. Essas são variáveis, né, são indicativos que esses indivíduos têm uma maior probabilidade de evoluir com cronificação da doença. Mas se a COVID for leve, ela também pode alcançar esse estágio de COVID prolongada? Pode sim. Talvez o sintoma mais frequente entre todos os indivíduos, né, aqueles que tenham apresentado formas leves, que ficaram em casa, né, e aqueles que foram hospitalizados, seja a chamada síndrome da fadiga crônica, né? Então a gente já ouviu falar nessa síndrome em outras infecções virais, como infecção pelo o vírus do dengue, chikungunya, a citomegalovírus, vírus Epstein-Barr. Então, são indivíduos que se recuperam do quadro infeccioso viral, né, mas passam ainda a apresentar sintomas de cansaço físico, de exaustão, nas semanas ou meses que se seguem. E aí o profissional de saúde ele tem que tem que ter a informação de que existe a síndrome da fadiga crônica, né, para que ele possa entender que aquele caso é um caso particular, né, aquele indivíduo ali, ele precisa de um tempo maior de afastamento das atividades laborativas, né, ou das atividades acadêmicas, né? Então é importante que as pessoas conheçam e também os profissionais de saúde. Meu irmão ele teve COVID, doutor, e ele tinha, vez por outra, um tipo de dor de cabeça localizada numa área da cabeça. Ele disse que depois que teve a COVID, ela começou a aparecer numa outra área. Quer dizer, aquela anterior permanece, mas começou a surgir uma nova dor de cabeça. Isso vem sendo constante já há quase 2 meses depois de ele ter tido a COVID. É comum isso? É um sintoma também bastante, os sintomas neuropsiquiátricos, né?
da esfera neurológica e emocional são bastante reportados, como a dor de cabeça, transtornos do sono, há indivíduos que não conseguem dormir bem, há indivíduos que têm a dormência em alguma parte do corpo, que seria a inflamação de algum nervo, né? E aí, no caso que você cita, né, talvez essa pessoa, né, o teu irmão, ele tenha duas, né, patologias diferentes, talvez uma enxaqueca e uma síndrome pós-Covid, né? Mas só aí, conversando adequadamente, examinando, é que se conseguiria realmente colocar, né, o sintoma no seu devido local aí. Nós estamos falando de Covid longa. Quando fomos preparar esse programa, ficamos em dúvida se faríamos sequelas da Covid ou Covid longa. A Covid longa, especificamente, ela estaria associada já a sequelas? Dá para a gente, o que é que diferencia, o que é que poderia diferenciar essas classificações? A grande maioria dos indivíduos que tiverem as formas leves, né, a moderadas, eles podem apresentar a COVID prolongada e podem apresentar algum grau de comprometimento funcional por um tempo maior, mas a maioria não vai haver a permanência desses sintomas, né? A maioria dos sintomas eles vão diminuir e desaparecer com o decorrer do tempo. Naqueles indivíduos que fazem as formas mais graves, aqueles que são hospitalizados, sobretudo os que ficaram internados em unidade de terapia intensiva, esses têm uma tendência, né, maior a fazerem quadros permanentes, né, e às vezes sequelas de forma permanente e prolongada, né? E aí a gente tem, por exemplo, nas salas clínicas, um serviço, né, um ambulatório multiprofissional, onde está ali inserido um enfermeiro, um médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, aquele médico que acompanhou o paciente na terapia intensiva na UTI também participa dessa equipe multiprofissional. Esses indivíduos estão em segmento há vários meses, é mais do que um ano que existe esse serviço ambulatorial. Então, para aqueles casos mais graves, é muito importante que tenha essa visão multimodal, né? Essa visão da multidisciplinaridade para a condução apropriada desses casos. Nós estamos há 2 anos do surgimento dos primeiros casos de Covid no mundo e aqui no Brasil também, claro. Já existem estudos conclusivos sobre a permanência, doutor? O fato de que ela se prolongue, ela pode encerrar com um tempo determinado, é possível que mais adiante a gente encontre pessoas com 3, 4 anos de ter tido a Covid e ainda apresentando alguns sintomas relacionados. A impressão que a gente tem, sabe, é que alguns indivíduos, principalmente aqueles que não apresentam múltiplos sintomas, né, apresentam sintoma isolado, como você ainda há pouco exemplificou, só uma dor de cabeça ou só um distúrbio de sono, às vezes um transtorno do humor, né, um quadro de depressão ou de ansiedade, aquele indivíduo não consiga relacionar o que ele está apresentando com o quadro pregresso de COVID-19. Quando existe a presença de vários sintomas, né, eles coexistem naquela mesma temporalidade, então é mais fácil desse indivíduo a fazer uma ligação temporal e acessar o serviço de saúde. O que surgiu de mais recente em relação à Covid, em termos de variantes, né, de cepas novas, foi a Omicron, ou pelo menos aqui acabou criando um grande problema para o mundo inteiro. Existe uma relação direta entre a Omicron e a Covid longa? Ela potencializa, ela pode ser até um pouco mais leve, mais branda do que a Delta, por exemplo. Quer dizer, o que é a Omicron dentro desse conceito, dentro desse território da Covid longa? Talvez de fato, né, quando a variante Omicron entrou, né, uma grande proporção no mundo, inclusive no Brasil, de pessoas já haviam sido imunizadas. E a gente tem essa percepção de que a Ômicron ela era muito contagiosa, mas não tão grave, né? Não tão com um potencial tão grande de causar comprometimento orgânico a longo prazo. E talvez seja uma relação que a gente faça meio equivocada, né? Porque a gente encontra no dia a dia, no dia a dia da prática clínica, indivíduos que apresentaram um quadro, né, supostamente pela Ômicron, e que apresentam, por exemplo, distúrbios da gustação ou distúrbios olfativos que podem persistir por algumas semanas e meses, né? E pode sim comprometer ali a funcionalidade desses indivíduos.
O senhor falou de fadiga, né, como sendo uma sequela, uma consequência, um sintoma que ele decorre da Covid longa. A gente já falou de dor de cabeça e memória, doutor. É possível que as pessoas comecem a ter lapsos de memória? Isso interferiria de uma maneira muito aguda também nessas lembranças das pessoas? Eu acredito que sim, Valdir, porque não é só a questão orgânica, né, do efeito direto do vírus no sistema nervoso central, que claro que isso traz um impacto muito importante, né, no aparecimento de sinais, sintomas e doenças. Mas lembrar que a gente viveu durante 2 anos, todo mundo estava muito focado, né, o tempo todo focado e conectado nas mídias com relação à Covid. Então, vários momentos da vida do dia a dia, né, dois períodos natalinos, 2 períodos de São João, 2 períodos de Carnaval, datas importantes de aniversário. Então, vários momentos das nossas vidas foram passados muito rapidamente, de forma muito rápida, né? Então, isso faz com que a gente perca um pouco a questão da memória, né? Das associações com esses eventos, com essas datas, né? Então, mesmo que não tenha havido um comprometimento orgânico do vírus no sistema nervoso central, mas um comprometimento emocional que se traduz, né? Se traduz, sim, em comprometimento da memória, né? E de algumas alterações na esfera cognitiva. Mas aí o senhor se refere à própria pandemia em si, e não uma questão associada diretamente ao vírus. Eu acho que tem os dois fatores, né? A questão orgânica do vírus no sistema nervoso central e uma questão emocional por conta de todo aquele contexto, né, que a gente pode nem dizer que já passou, né? Ainda estamos passando por um momento ainda relativamente difícil, né? Doutor, a Covid longa, ela pode trazer problemas gastrointestinais? Sim, é descrito, né, que o vírus pode causar inflamações no fígado, inflamações no estômago, inflamações das vias biliares, mas habitualmente essas manifestações elas fazem mais parte da fase aguda ou subaguda da doença, né? Não tem uma frequência tão elevada quanto as alterações neuropsiquiátricas ou articulares ou neurológicas, né, que podem apresentar sinais e sintomas ao longo dos meses e anos. Ok, doutor, a gente faz agora uma pausa e a gente volta daqui a pouquinho falando sobre Covid longa, as sequelas da Covid-19 no organismo das pessoas. Então, vamos só um tempinho e a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, falando sobre Covid longa. E nosso convidado é Dr. Paulo Sérgio Ramos, chefe do Serviço de Doenças Infecto-Parasitárias do Hospital das Clínicas da UFPE. Dr. Paulo Sérgio, a gente tem ouvido também muitos casos de pessoas que têm tido AVC depois de terem passado por uma Covid, né? Terem apresentado um quadro de Covid. E aí, novamente, eu pergunto ao senhor, se esse AVC acontece depois, a gente deve considerar que está relacionado a uma Covid longa ou não? Ou a gente não utilizaria mais aí o conceito de Covid longa e sim atribuiria isso a uma sequela decorrente de uma Covid, mesmo que não tenha sido longa? É sabido, né, que após a infecção pelo vírus da Covid-19, o indivíduo, né, uma parte desses indivíduos vão apresentar um status inflamatório crônico e persistente. Então, vai haver um processo inflamatório em vários sistemas, entre eles o sistema nervoso central. E aí, alguns indivíduos pode ocorrer a inflamação da parede de alguns vasos, principalmente vários vasos arteriais, e que pode levar, eventualmente, a um quadro de isquemia cerebral. Claro que um neurologista, diante de alguém que está apresentando um acidente vascular cerebral isquêmico, existem outras causas, né, outras doenças, outras condições médicas que são mais frequentes e que podem determinar o AVC. Então, o neurologista vai fazer o diagnóstico diferencial, né, e afastado as outras causas e havendo essa questão temporal entre uma exposição prévia e recente à infecção pelo vírus da Covid-19,
ele poderá estabelecer esse diagnóstico. E quando o quadro for de trombose? Inclusive, que diferença a gente poderia trazer para as situações em que as pessoas antes da Covid já apresentavam quadros de trombose, outras que adquiriram durante a Covid, né? Como que isso vai ser analisado pela medicina se o sintoma ele aparece pós-Covid? Então, quando a gente tem um indivíduo que interna ou mesmo está em regime ambulatorial, né, que está sendo acompanhado em consultório, em ambulatório, a gente mapeia aquele indivíduo e se o indivíduo já apresentava antes alguns fatores de risco para apresentar trombose, seja trombose venosa ou trombose arterial, a gente inclui aquele indivíduo, inclui num protocolo clínico, precisa, em algumas situações, a necessidade de fazer exames laboratoriais, e esses indivíduos, alguns desses indivíduos precisam receber tratamento farmacológico para prevenir a formação de trombos, porque esses trombos eles podem ocasionar durante a doença aguda quadros, né, de trombose venosa nas pernas e às vezes trombose arterial, resultando num quadro, por exemplo, de isquemia cerebral ou de infarto agudo do miocárdio, né? Então existe sim essa relação muito estreita e foi e continua sendo um grande problema ainda para o manejo desses indivíduos no momento que eles são internados, sobretudo aqueles internados em ambiente de UTI. A população está conseguindo perceber esses sintomas, doutor Paulo Sérgio? Ou ainda há ignorância em relação a isso? Essa percepção, às vezes, ela se dá no campo individual e, às vezes, é preciso você fazer um acompanhamento, você ser monitorado, né? O ideal não seria que todo mundo que teve Covid continuasse sendo monitorado clinicamente, doutor? Eu acredito que, do ponto de vista de saúde pública, seria uma missão quase que impossível, né? Se a gente considerar que o percentual de indivíduos que já foram infectados e recuperados, a gente não teria como colocá-los dentro do sistema público de saúde, né, para fazer esse monitoramento. Mas aqueles indivíduos, e aí eu falei, né, naquela estatística lá no início do programa, que até 80% dos indivíduos que tiverem Covid, né, até 20% dos indivíduos com Covid e 80% daqueles que tiveram quadros graves. Então, é importante escolher, né, selecionar quais são os indivíduos que devem ser recrutados para que haja esse acompanhamento, esse follow-up ao longo prazo, né? Mas, objetivamente respondendo, não. Eu não acredito que seja necessário que todos os indivíduos façam essa prospecção clínica, não. Mas é necessário que todo mundo tenha pelo menos essa listazinha dos possíveis efeitos e ficar atento. Se você apresentar algo relacionado a isso, já procurar o médico. Sim, eu me refiro àquela massa de indivíduos que tiveram Covid que não apresentam sintomas, né? Alguns desses que a gente citou aqui. Então, esses não precisam fazer acompanhamento. Aqueles que apresentem sintomas que possam estar relacionados, sim, devem acessar um serviço de saúde. Como isso está acontecendo no Serviço Público de Saúde hoje, mais especificamente no departamento, né, no centro lá de doenças parasitárias do Hospital das Clínicas da UFPE, onde o senhor é chefe. Quer dizer, tem sido grande a chegada de pessoas, está numa média razoável, é preocupante. Qual a sua avaliação sobre isso? Na verdade, o serviço, né, o ambulatório que a gente chama de pós-Covid, ele perpassa, ele é muito maior do que o próprio serviço de doenças infecciosas, né? Então, há um ambulatório de pós-Covid, né, com vários profissionais envolvendo várias áreas, né, da atenção à saúde. E é claro que lá no início, né, eu falo agora o quê? Final de 2020, né, e ao longo de 2021, a entrada de casos novos de pacientes era muito grande e, obviamente, esse número veio diminuindo ao longo desses últimos 12 meses, né? A gente tem uma massa grande de pacientes que a gente ainda acompanha e tem outros tantos que esses pacientes apresentaram estabilidade clínica, né? E não houve mais essa necessidade de acompanhamento. Interessante que esse ambulatório, ele também fomenta, né? Ele é um ambulatório que trouxe e vem trazendo vários trabalhos, né, na área de mestrado, doutorado, né? Então, na área de pós-graduação da Universidade Federal de Pernambuco, né, já promoveu e vem promovendo alguns estudos. Existe Covid longa
em pessoas jovens também? Ou seja, a Covid longa, ela transcende a questão da faixa etária, doutor? Ela transcende a questão da faixa etária, mas os dados estatísticos, né, quando eu falava um pouquinho antes das variáveis, então, ser do sexo feminino e ter mais idade são dois fatores, né, de pior sinalizadores de uma maior risco ou maior chance de vir a apresentar a COVID prolongada. A vacina tem sido eficiente, eficaz para combater esses quadros mais graves da Covid e por conseguinte, essa Covid longa, ou seja, depois que aumentou o número de pessoas vacinadas, diminuiu a quantidade de pessoas que apresentam a Covid longa? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E a gente vê as estatísticas mais recentes, né, tanto estatísticas do Ministério da Saúde, falando de Brasil, quanto as estatísticas locais aqui do estado de Pernambuco. Então, dos poucos casos, né, dos casos que ainda estão indo para a unidade de terapia intensiva, 80 a 90% desses indivíduos são indivíduos que não foram, né, não haviam ainda recebido nenhuma dose das vacinas contra a Covid, reforçando a importância e a relevância das vacinas, né, nessa queda tanto do número de casos graves quanto do número de mortes que a gente vem experimentando, né, desde meados de 2021. Algumas cidades, inclusive lá em São Paulo, já estão começando a diminuir a exigência pelo uso da máscara, sobretudo em locais abertos. O senhor acha que esse momento já chegou, doutor? Eu acho que é muito importante acontecer o que vem acontecendo, né? Que cada estado, o Brasil é um país muito grande, né? De dimensões continentais, como se fala, que cada estado, né? Sua Secretaria Estadual de Saúde olhe para os seus próprios indicadores, né? Seus indicadores epidemiológicos, né? Porque não pode o Brasil todo, de uma só vez, adotar as mesmas medidas que São Paulo e Rio de Janeiro adotaram recentemente, né? Então, e outra questão é que essas medidas ela não é para toda a população. Então, indivíduos que apresentem comorbidades, indivíduos com mais de 60 anos de idade, indivíduos imunodeprimidos, continua a mesma recomendação de, uma vez, né, saindo para locais públicos, sejam locais fechados ou abertos, que continuem ainda utilizando as máscaras. E isso, quando a gente traz a questão da empatia, serve também para as outras pessoas que venham ter contato com essas pessoas mais fragilizadas, não é isso, doutor? Pois é, eu espero que a gente crie, né, eu digo a gente, nós brasileiros, criemos aquele mesmo hábito que a gente achava meio estranho, né, há uma década atrás, há alguns anos atrás, quando a gente olhava para os orientais, japoneses principalmente, né, que tinham o hábito de usar máscara, e ali tinha as duas coisas, né, o cuidado que eles tinham com a própria saúde, para não adquirir infecções respiratórias, a questão da poluição ambiental, mas tinha um cuidado, né, do povo, das pessoas com o indivíduo, né? Com quem está ali do seu lado. Eu acho que a gente, né, nós brasileiros, né, devemos também incorporar e levar esse hábito para frente. Né? Nós já estamos chegando na reta final do programa e o que é mais necessário nesse momento é que haja uma ampliação no número de vacinas entre crianças, e algumas pessoas ainda resistem. Então, se eu poderia usar suas palavras finais para dar esse reforço, não é, doutor? A importância de também vacinar as crianças. Exato. Eu acho que a sociedade civil, né, a mídia já faz o seu papel, a sociedade civil, as escolas, né, têm um papel muito importante, fundamental, né, no papel de convencimento daqueles pais, né, que ainda hesitam de fazerem, de oferecerem as vacinas para os seus filhos. Quanto mais a gente falar de vacinas, do benefício delas, mais a gente vai quebrar esses grupos, né, anti-vacinas, esses grupos que divulgam aí fake news contra as vacinas. O programa foi sobre Covid longa, mas o que a gente espera é que a pandemia em si ela não seja tão longa como já está sendo e que não se prolongue mais ainda, né, doutor? Que a gente finalmente consiga debelar esse mal que está causando tantos problemas no mundo inteiro. Então, a gente agradece a sua participação, agradecemos a você que em casa nos acompanhou e a gente fica por aqui. A gente se encontra em um próximo momento.